Nós vamos falar hoje sobre 12 tipos de rompimento. Abra em João, capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 21. Para o primeiro rompimento na tua vida essa noite. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus tem algo para você. João 21, aí a partir do versículo 5. 21, 5. Evangelho de João 21, 5. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vinde, comei. Uma das coisas que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus queria comer, ele queria ser saciado. Às vezes você pensa que quando alguma coisa que você faz para Deus, está fazendo para si próprio, ou está fazendo para a igreja, mas você está matando a vontade do Senhor, porque Jesus continua vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus tem fome e sede de justiça, Jesus tem fome e sede de vidas, de almas. E houve um rompimento de multiplicação de uma noite, de um período, de um momento em que Jesus queria algo para comer. E eles estavam ali perdidos, sem saber o que fazer. E Jesus disse até a posição: lança ao lado do barco. Disse o lugar que era para lançar a rede. Foi uma revelação. Ele revelou para os discípulos, ele revelou onde estava a pesca. Por que as pessoas procuram tanto o ocultismo aqui no nosso país? Que as pessoas têm ânsia do futuro, têm ânsia de saber o dia de amanhã. Na verdade, as pessoas querem uma segurança. Eu vou casar com quem, eu vou morar onde, eu vou trabalhar onde. Elas querem uma segurança. E elas procurando de maneira errada, no ocultismo, na feitiçaria, ela procura saber o dia de amanhã. Quando existe um Deus vivo que pode te revelar, que pode te mostrar. Só que quando Deus mostra, são passos que não são falsos, passos seguros na tua vida, passos que vão render a você e render a Ele, porque há uma aliança entre você e Deus, existe uma aliança entre Deus e você. E Deus não quer nada para Ele sozinho, Ele quer para você, Ele quer para a humanidade. Quando rompe alguma coisa na tua vida, não pode romper somente para você. Vai romper para a sua família, vai romper para os seus vizinhos, vai romper para os seus amigos, até para os seus inimigos. Porque os seus inimigos vão ver o teu exemplo e vão querer seguir. Eles vão dizer: não tem como eu vencer essa pessoa, eu vou me aliar a ela. Não tem como eu vencer essa pessoa, eu vou me aliar a ela. Então Deus quer um rompimento na tua vida pela revelação dEle, não é pela revelação de terceiros, de estranhos, não é pela revelação do ocultismo, não é pela revelação que existe muita em nosso país, mas é pela revelação bíblica. Diga, é pela revelação da Bíblia, é pela revelação da palavra de Deus. Tem muitas pessoas aqui abençoadas, que Deus direcionou, que Deus mostrou ela em sonho, que mostrou ela no coração, ela foi e executou como Deus pediu, e aconteceu, e houve um rompimento na tua vida, e vai haver mais e mais rompimentos na tua vida. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor.
Deus quer te mostrar onde você vai permanecer, onde você vai ficar e o que vai acontecer. Uma coisa aqui nesse versículo 11, Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes. Eram as espécies de peixes que tinha em Israel naquele momento. Que coisa, cientificamente isso já foi provado. 153 espécies, veio uma espécie de cada peixe naquela rede, isso já foi comprovado no tempo, naquele momento, eram os peixes que tinha em Israel, eram os peixes que tinha naquele lugar onde eles pescaram, eram os peixes existentes. Houve um rompimento por revelação, porque igreja, você jejua, você ora, você se santifica, você deixa coisas erradas na sua vida. Tudo isso você faz para salvação. Para salvação. Isso é de primeira mão. Mas Deus quer trazer rompimentos na tua vida. Deus quer trazer um ciclo na tua vida. Você vê que nós vivemos por ciclos, verão, inverno, estações. Vivemos por ciclo dos meses. Vivemos por ciclo de anos. Assim é a vida. Quantos anos nós vamos viver? Em que idade você vai casar? Em que idade você vai ter filhos? Em que idade você vai ser avô? É tudo por ciclos, tempos. Deus trabalha nos tempos. Tempos definidos. Então, igreja, em nome de Jesus, Deus quer romper. E para romper, tem que vir ideias. Para romper, tem que vir ideias. Deus não rompe sem projeto. Deus não rompe sem ideias, porque Deus coloca a ideia no teu coração, você ora e aí Ele vai romper essa ideia, em nome de Jesus, Ele vai romper esse sonho. Tem que ter um projeto. Olhe para quem está ao seu lado, você tem um projeto para este mês? Você tem um projeto para este ano? Você tem um projeto para o ano que vem? Você tem um projeto nos próximos 7 anos? Se você não tem um projeto, não tem como Deus trabalhar. Não tem como Deus realizar. Você tem que ter papel e caneta. Esses dias nós vamos estar revelando isso para vocês. Como você trabalhar nessa área. Vamos para Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Gênesis, capítulo 26. Deus quer romper na tua vida algo grande. Visão. A revelação onde jogava a rede. Agora a visão. Isaac teve uma visão de investir em um projeto de semeadura. Gênesis 26, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas, bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Olha aqui a inveja. Essas pessoas invejavam. Por isso, olha o contra-ataque da inveja. Por isso enturalham todos os poços que os seus servos de seu pai tinham cavado. Nos dias de Abraão, encheu-os de terra. Mas ele continuou a perfurar os poços até que eles desistiram de persegui-lo. Isaac colheu e teve água em abundância. Mas foi um projeto, foi uma visão. Ele investiu naquele ano e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Qual a chave desse versículo? O Senhor o abençoava. Por quê? Tem um porquê. Por que ele colheu 100 vezes mais? Quando não era normal isso. É normal colher 3 vezes mais, 4, 5, 6 vezes mais do que aquela quantidade de semente que foi lançada na terra. Nesse ano, porque o Senhor o abençoou. Igreja? Se liga nessa palavra. Porque o Senhor o abençoou, colheu 100 vezes mais. A tal ponto que não foi natural, foi sobrenatural. Por ser sobrenatural, os filisteus tiveram inveja. Inveja para acabar com a vida dele. Porque nunca viram nada igual. Nunca viram nada de tal maneira. Porque Deus trouxe uma visão para ele, deu uma visão para ele. Muitas vezes, você está na contramão do que a economia está falando.
Você está na contramão do que seus parentes estão fazendo. Você está na contramão do que outras pessoas. No tempo de crise, qual é o correto? Não invisto nada, não faço nada, vou parar, vou ficar parado. Eu não vou fazer nada, eu não vou movimentar nada, porque pode dar um problema, eu posso perder dinheiro. Mas quando Deus dá uma visão, quando Deus abençoa, é nesse tempo de crise que Deus pode te trazer sonhos, mudanças, você se movimentar, você pesquisar, você ir para coisas novas, você ir para coisas interessantes, você ir para um ramo que ninguém está, você ir para uma atividade que ninguém está fazendo, você mudar o seu ramo, mudar suas atividades, mudar seus estudos, mudar suas pesquisas, definir onde você vai investir, definir o que você vai fazer, novidade de vida, novidade na tua própria área. Deus tem novidades para te revelar. Peça a Deus essa noite que Ele vai ampliar a tua visão. Peça a Deus essa noite que Ele vai trazer para você um socorro, mas não um socorro de migalhas, é um socorro de mudança, de atitude. Deus quer romper na tua vida algo novo. Deus quer romper, quem crê nisso? Deus quer romper na tua vida. Deus quer romper na tua casa. Tudo que vem na sua mente, ou é seu, ou é do diabo, ou é de Deus. Ou o diabo te revelou, ou você teve um pensamento humano, ou Deus te revelou. Só que quando você está em oração, você está ali buscando Deus, falando com Deus. Deus começa a te mostrar coisas, e você não anota, você esquece. Se você não anotar, se você esquecer, você desprezou. Olha o que eu estou lhe te dizendo, você desprezou a revelação de Deus. Você não deu valor à sua oração e ao seu Deus. Você está aqui no culto hoje, você vive a vida inteira pedindo uma oportunidade a Deus. Deus está te dando e você está despercebido. Não é problema de Deus. Não é problema de Deus. Deus está te mostrando várias vezes. Então, quando esse rapaz aqui, ele viu, ele estava na terra dos outros, ele estava na terra dos filisteus. E Deus disse a ele, planta nessa terra. Ninguém está plantando Deus. Ele não fez isso com Deus. Ele obedeceu à voz do Senhor na contramão da terra, da seca, na contramão de tudo. Eu vou plantar porque Deus mandou. Ele estava com a revelação, ele anotou a revelação, ele escreveu a revelação e lançou a semente na terra. Você não pode desprezar. Tem gente que está, eu queria que Deus falasse comigo ou diferente. Deus queria falar com você isso hoje. Se você desprezar, é problema seu, eu estou com minha consciência tranquila. Mas você não pode desprezar, você tem que orar no seu quarto de oração com papel e caneta, que é ali que Deus vai te mostrar situações, é ali que Deus vai te mostrar a saída, a solução para o teu problema, que vem às vezes 10 anos lhe atormentando, tem tempo lhe atormentando e você precisa sair disso, e Deus está mostrando a você como é que você vai sair. Seja a estrela. Você fica olhando o brilho dos outros, brilho de ator da televisão, ator de novela, em rede social. Faça o seu brilho. O que você tem vontade de falar, fale. Que pessoas vão te seguir, vão concordar com você e você vai ajudar muita gente. Ah, pastor fulano é bom, eu ouço todo dia ele na internet. Faça a sua internet, faça a sua palavra. Deixa Deus falar com você e deixa Deus por você falar com as pessoas. Seja líder. Deus quer fazer de você um líder. Deus quer fazer de você uma pessoa de excelência. Amém? Mostra o teu trabalho, mostra o teu dia a dia. Esse rapaz teve uma visão. Ele teve uma visão, possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Diga quem está ao seu lado, quem te invejar é problema de Deus. Porque Deus te abençoou. Deus rompeu na tua vida. E os teus inimigos, Deus cuida. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Capítulo 6, missão. Capítulo 6, missão. Aí em Gênesis. Outro rompimento na tua vida essa noite. Revelação, visão e agora missão. Em nome de Jesus, olha a missão deste homem. Versículo 8. Noé salvou a sua família e deu um novo rumo. Ele deu um novo rumo.
a história ao ouvir a voz de Deus em seu empreendimento. Capítulo 6, versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Preste atenção. Deus se arrependeu do seu projeto. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações. E andava com... Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Existe isso hoje no Brasil? Pronto. Você vive num lugar que era igual ao que Noé vivia. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de cipreste, farás compartimentos da arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. E aí Deus foi falando com ele, como ele fazer essa arca. Olha o 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Numa terra de corrupção, numa terra de violência, Deus teve um projeto para aquele homem, porque aquele homem achou graça aos olhos de Deus. Porque aquele homem buscava Deus. Porque aquele homem pedia as revelações de Deus. Porque ele andava com Deus. Não importa a terra onde você está. Importa se Deus está com você e se você está com Deus. E aí, o que é que acontece? Este homem tinha tudo ao contrário. O que foi que este homem ouviu ali? Fazendo uma arca no deserto. A voz de todas as pessoas contra ele. Ele foi chamado de tudo que você pensar. Maluco, doido, varrido, velho, gagá. Você vai fazer um barco no lugar seco? Não se faz barco na cerca. Mas ele tinha uma missão de Deus no coração dele. Deus colocou algo no coração dele que não ia se corromper pelo que os outros falassem. Deus colocou algo no coração dele muito forte. E ele obedeceu à voz de Deus. Como é que você obedece à voz de Deus? Na santidade. Se você anda em santidade, a voz de Deus não sai de dentro de você. Se você anda obedecendo a Deus, o sinal de Deus dentro de você está ligado e não desliga. E Deus fala com você o tempo inteiro. E Deus orienta você no que fazer. E numa terra corrompida, numa terra toda destruída, aquele homem foi e salvou, com a sua missão que Deus deu a ele, ele salvou a família, a ele, e nós estamos aqui hoje graças à atitude deste homem. Porque todo o ser humano ia extinguir. E ali perpetuou a geração, perpetuou novos filhos, perpetuou uma nova geração com a atitude deste homem que ele ouviu uma missão. Deus rompeu na vida dele. Deus rompeu na vida dele. Ele passou, ele foi um herói do próprio Deus. Porque ninguém na terra ia dizer assim: você é meu herói, Noé. Você é meu herói, Noé. O herói de Deus, ele não aparece para as pessoas. O herói de Deus é herói no céu, é herói na Bíblia, é herói para Deus. Não é herói de quadrinhos, não é herói de TV, não é herói de filme, não é herói de novela. Vai ser herói na história do Senhor, na história de Deus, na história do homem de Deus, na história do próprio Deus. Noé é um herói do céu. Noé é um herói do Senhor, porque Deus rompeu na vida dele uma missão que foi dada e ele cumpriu essa missão. Amém, igreja? Mas ele rompeu. Ele rompeu. Deus quer que você rompa. Deus quer fazer você um multiplicador de coisas dele nessa terra. Quando você profetizar, vai acontecer. Quando você falar, vai acontecer. Quando você orar, vai ter cura. Quando você ministrar, vai acontecer. A palavra vai andar no teu coração e essa palavra vai sair para curar outras vidas, outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus tem um tempo novo sobre essa terra, sobre esse Brasil e sobre os filhos dele.
Quando foi que Jacó teve uma visão? Em sonhos. A cabeça dele estava onde? Numa pedra. Quem era o cobertor dele? O céu. Quem era a cama dele? As pedras. Estava fazendo o quê? Fugindo. De quem? Do irmão. E ele teve uma visão. Os anjos subindo e descendo daquele lugar. Deus, não importa a situação que você esteja, ele devia ter ali um pouco de água para beber e um pouco de pão que a mãe deu a ele. Fuja, meu filho, porque você vai morrer. Esaú vai te matar. Fuja, meu filho. Lendo hoje é fácil, mas vai ver uma mãe chorando, um filho dentro de casa querendo matar outro, e a mãe dizendo: fuja, meu filho, toma aqui um pouquinho de água, com a dor, o coração partido. Estou ficando com um filho em casa que quer matar o outro filho que eu tive. E o filho que Deus só está usando, o outro irmão quer matar, eu tenho que mandar ele embora da minha casa, porque eu não posso ver os dois assim. Um assassino, um morto. Foi naquela hora que ele teve uma visão. É nos momentos mais difíceis que Deus vai te dar uma missão, que Deus vai te dar uma visão, que Deus vai te dar uma revelação. Por quê? Pergunte a quem está ao seu lado, por quê? Porque é nesse momento que a tua distração para. É nesse momento que você olha para Deus. Talvez quando Jacó estava ali em casa, só caçando, Esaú caçando e Jacó cuidando das coisas de casa, Esaú caçando, eles não estavam tão ligados em Deus. Jacó não estava tão ligado como Deus queria. Precisava ele sair um pouco do conforto do pai, do conforto que o próprio Deus colocou ele. Precisou ele caminhar um pouco, precisou ele andar um pouco, precisou se distanciar da cama que ele tinha. Você já imaginou a pessoa ter uma cama e não poder dormir, ter um quarto e não poder dormir, ter a casa do pai e não poder viver lá? A dor que esse homem passou, que esse rapaz passou. Eu tenho uma casa para morar e não posso morar. A própria minha mãe mandou eu ir embora. Porque ou eu mato meu irmão, ou meu irmão me mata. Ele não tinha ninguém, ele não tinha mais a família, mas ele encontrou Deus naquele caminho. E Deus trouxe aquela visão a Jacó. E Deus mudou a vida de Jacó. Porque naquele momento ele prestou atenção a Deus. Ele prestou atenção das coisas do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus quer trazer na tua vida esta missão, e ele cumpriu essa missão. Olha Gênesis 37. Gênesis 37. Você romper nos seus sonhos. Gênesis 37. Uma outra pessoa aqui muito forte, José. 37. Gênesis 37, versículo 19. 37, versículo 19. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. 37, 19. Movido pelos seus sonhos, José abençoou toda a sua casa, à frente de umas maiores potências da antiguidade. À frente do Egito. O sonhador passou a ser governador do Egito. O sonhador passou a ser o administrador da maior nação da terra. O sonhador que os irmãos não deram valor, que a família não deu valor, que ninguém deu valor. A linguagem, diga para quem está ao seu lado, a linguagem de Deus, a linguagem do Espírito Santo, são sonhos. Ele tinha uns sonhos, ele falava a linguagem de Deus, ele vivia na linguagem de Deus, e aquilo incomodou os irmãos, aquilo incomodou aquela casa, aquilo incomodou todos os irmãos que ele tinha. Daqueles irmãos não poder conviver com ele, querer tirar a vida dele, querer vender ele. Aqueles sonhos incomodou a todo mundo. Lá vem o sonhador. Disseram uns aos outros: olha o 20. Vinde agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Os sonhos de José não eram sonhos de José. Os sonhos de José eram os sonhos de Deus. E eles disseram: vamos matar José, e nós vamos matar os sonhos dele. Vamos ver o que vai fazer dos sonhos dele. Se o sonho é de Deus, acabou a igreja.
Se o sonho de Deus acabou, eles disseram, vamos matar, Deus usou um irmão, não mata, vende. Ele foi vendido. Lá para onde ele foi, Deus foi usando pessoas. A Bíblia diz que dentro do cárcere, tudo que José fez, deu certo. Preso, o líder da prisão deu a chave para ele, José, administre essa prisão. Essa prisão nunca teve tão limpa como está agora. Essa prisão nunca teve tão calma como está agora. Essa prisão nunca teve bem como está agora. Eu sei que você pode ter a chave daqui, você não vai fugir não. Tome a chave, administre. Quando um sonhador de Deus está, todo mundo vai percebendo. Todo mundo vai sendo a favor. Todo mundo vai mudando a circunstância. Você precisa ter visões e sonhos. Diga a quem está ao seu lado. Diga assim, um crente sem visão e sonhos morre. Sonho de Deus. O sonho de Deus não é o sonho pessoal. Vou comprar tal carro, vou morar em tal lugar, vou casar com não sei quem. Isso é relativo, isso é normal. Isso é normal, todo mundo tem esse sonho. O sonho de Deus na vida de uma pessoa move uma nação. O sonho de Deus na vida de uma pessoa move um estado, uma cidade. É um negócio assim para revolucionar. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Que Deus quer usar você para uma revolução no lugar onde você está. Se você disser eu não quero, eu rejeito, você está desprezando o que Deus quer para você essa noite. Não quero não. Eu quero minha vida tranquila, eu quero meu sossego, porque você é egoísta. Você é egoísta. Quero minha família aqui, minha casa aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Eu não quero mais do que isso, você é egoísta. Você pode ajudar e não ajuda. Você quer seu conforto. Você quer a sua vida que você planejou. Mas Deus quer, Ele tem uma vida em você. Quando o Espírito Santo habita numa pessoa, Ele usa a sua vida. Ele entra em você, habita em você, para fazer de você algo para Ele. É muito bom adorar a Deus e dizer, Deus, os cânticos que tem, né, as letras que tem, que letra, né, as letras. Diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Minha vida é tua, Senhor. Tira isso aqui. Você vai cantar daquele lado e você desse. Não, eu não. Sua vida não é do Senhor? Não, mas eu quero aqui. O discurso é muito longe, mas Deus, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso, Deus vai querer, Ele vai mexer com você, Ele vai mexer com você, até você ficar do jeito que Ele quer. Outro dia eu ouvi uma pregação, para que servem as provações? O cara fantástico. O cara trouxe uma revelação na palavra. Sei que no final ele diz assim, para que servem as provações? Para te mudar, para ficar do jeito que Deus quer você. Aí se você não aceitar, vem mais uma. Se você não aceitar, vem mais duas. Vem mais 500, até você ficar do jeito que você quer. Que Deus quer. Provação serve para isso. Aí a pessoa tem que dizer, eu tive essa, não quero mais outra não, eu mudo agora. Acabou. Nunca mais vai passar provação. Passei, não quero mais não, mudo agora. Mas enquanto não mudar, vai ser uma atrás da outra. Aí o cara é corajoso. E quando é provação de Deus, não escapole. Quando é o diabo, a gente chama a Deus. Deus socorre.
Quando cai na mão de Deus, acabou. Ninguém tira. Então a igreja precisa entender da revelação, da visão, da missão, do sonho. Agora, honra e conexão. Olha a honra e conexão. Segundo Reis, essa aqui é muito importante. Segundo Reis, o rapaz chegou aqui de Aracaju agora, recebeu ele e a família dele, orou aqui, o pastor Júnior, orou aqui, honrei a ele. Se eu chegar lá em Aracaju, no mínimo vou fazer uma oração na sua igreja, você vai me honrar. E foi aberto o quê? Uma conexão. Chegou o rapaz ali agora, fique de pé aí. Seu nome esqueci. Rude. Eu troco você com seu irmão. Chegou Rude aqui, pode sentar, todo mundo já lhe viu. Rude. Sentei ali na sala com ele, orei com ele, falei com ele, ele falou comigo, conversamos e fiz uma conexão. Conexão. E às vezes a pessoa só quer fazer, Rude, conexões com quem já conhece, com quem anda junto. A melhor conexão que existe é com aquelas pessoas que estão distantes. Ele está em Aracaju. Eu estou aqui. Sabe Deus amanhã? Se a gente não pode estar junto? Se não pode ter uma igreja aliança em Aracaju? Rude tocou em banda que rodou o Brasil, tecladista. Vem essa noite aqui. Rude, os teclados estão ali à disposição, o altar está à disposição. Conexão. Fica de pé vocês dois. Esse casal aqui. Vocês vão saber a história desse casal agora. Quanto tempo você estava aqui vindo aqui na igreja e ninguém conversava com você? Você sentava e ia embora. Quanto tempo foi? 1 ano e 7 meses. Vocês gostam dessa moça cantando? Quem gosta dela cantando? Todo mundo gosta? 1 ano e 7 meses. Pode sentar. Aí um dia eu paro o carro aí do lado. Eles pararam na minha frente, chegaram cedo e vieram andando os dois. Aí eu, Pai do Senhor, Pai, tudo bem, boa noite. Eu estou vendo vocês vindo aqui, só que eu não vi 1 ano e 7 meses, eu também falhei. 1 ano e 7 meses. Tem gente que vem um dia aqui, termina o culto. Bispo Augusto, tudo bem? Bem, irmão. Ô, irmão, eu sou fulano. Eu digo, certo. E aí? Bispo, eu toco, eu canto, eu danço, eu pulo, eu durmo, eu acordo, eu como, eu bebo, eu tomo banho, eu me cubro, eu me descubro. Primeiro dia que vem. A maioria é assim. Quando faz alguma coisa nas igrejas. Eu prego, eu expulso demônio, eu curo, eu liberto, eu faço, eu aconteço. 1 ano e 7 meses, aqui sentado, sem ninguém saber quem era nem quem não era. Vem cá, vocês são batizados, são de outra igreja? Sim. Estamos vindo aqui. Já são batizados? Sim. No meio da rua, no meio do passeio? Sim. Você na igreja fazia o quê? Aí eu toco. E você? Eu canto. É mesmo? Eu vou lhe apresentar o Helder. Vamos aqui. Está aí agora cantando na igreja. E o marido tocando e ela cantando. Conexão com quem eu não tinha visto e Deus me fez ver. Nunca me procuraram, nunca procurou ninguém e ninguém nunca viu. E os dons, os talentos sentados, enterrados.
Então, você preste atenção o que é conexão. Vamos ler aqui que você vai entender melhor. No segundo, Eliseu, segundo Reis. Segundo Reis, na verdade. Vamos ver esse texto aí. Quem está entendendo? Segundo Reis, capítulo 4. 4, versículo 8. 8 até o 37, mas nós não vamos ler todos. A honra traz conexões de ouro. A sunamita teve 7 anos de colheita em um, por causa da conexão de ouro que ela tinha com Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: olha, vejo que este homem passa sempre por nós. Quem passa sempre por nós é homem santo de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço: Geazi, chama a sunamita. Chamando-a ele, ela se apresentou perante o profeta. 13. Disse Eliseu a Geazi, disse-lhe: tu nos tens tratado em todo desvelo. Agora, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou a outro chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho? Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu, deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Então veja, olha aqui o 37, lá no finalzinho. Ela entrou, prostou-se a seus pés, inclinou-se à terra, então tomou seu filho e saiu. Igreja, preste atenção, a honra. Ela via aquele homem passando, que não era parente dela, que não era ninguém, mas ela honrou. Às vezes as pessoas não honram nem os de perto, nem os de longe. Preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia é seu pai e sua mãe, mas você não honra seu pai e sua mãe. A Bíblia diz que a honra ao pai e à mãe vai gerar dias de vida na terra. A honra não é aquela honra obrigatória, dia das mães: mãe, toma aqui minha rosa, mãe, toma aqui meu bolo, mãe, toma aqui um presente. A honra de um pai ou uma mãe tem que ser você orando a Deus quando você menos espera. Quando menos sua mãe espera, Deus toca no teu coração, você vai e honra sua mãe, honra seu pai. Quando você faz a honra que Deus tocou no teu coração, tem gente que não honra nunca. Nunca. A pessoa não honra ninguém. Só tem prazer em desonrar. Quando você honra uma pessoa, abre a porta do céu para você. Quando você honra uma pessoa, nós vivemos em um país que muita gente não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe. As pessoas não têm respeito. Todo policial que encosta é ladrão. Não tem honra a um juiz, não tem honra a um professor, não tem honra a ninguém. A Bíblia manda a gente trazer honra e dar honra. Honrar uma autoridade. Receber com educação. E aí fica com a vida amarrada e não sabe o que é. Porque a honra é respeitar aquela autoridade que Deus colocou sobre você. O
profeta teve uma cama, uma panela e um quarto para dormir quando fosse naquela cidade. Porque a mulher chamou o marido e disse: marido, meu marido, vamos fazer um quarto para esse homem de Deus. E ela não podia ter filhos. Ele quis honrá-la pelo quarto. Ele quis honrá-la pelo alimento. Ele quis honrá-la de uma forma. O que é que eu posso honrar você? Não, eu não sou, eu habito no meio do povo, eu não sou rainha. Eu não vivo na casa do rei para receber honra. O servo dele disse: Eliseu, nós podemos honrar ela que ela não pode ter filho. Chama ela. Dentro de 1 ano você vai ter um filho. O que ela pôde foi fazer um quarto e dar comida a ele. O que ele pôde era orar a Deus para Deus fazer um milagre no ventre dela. A honra foi paga. Você está entendendo? Você sabe o que é você chegar no coração de um líder e você dizer: eu te amo, eu tenho aprendido contigo. Aquele líder fica satisfeito, você recebe uma bênção na hora. Porque você ver Deus na pessoa, você nunca vai ver Deus, querido. Você vai ver Deus nas pessoas. E as pessoas às vezes pensam assim: não, eu sou crente, eu e Deus direto. Deus não quer conexão direta com você, não. Primeiro Deus deixou o filho dele, o negócio é tão sério, que Deus deixou o filho dele morrer numa cruz para fazer conexão com você. É no nome de Jesus que faz conexão. Foi no nome de uma pessoa que virou um ser humano na terra. Segundo, que Deus deixa as autoridades. Tu já pensou? Tu já viu uma greve da polícia como é? Já viu? Quando tem uma greve da PM, o caos. Todo mundo fala mal, todo mundo critica. Todo mundo fala mal da polícia, 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 polícia. Querido, no dia que tem 2, 3 dias de greve de polícia, o Estado vê, o povo vê o que é um policial. Já pensou a nação sem juiz? Tu já pensou a nação sem governador? Uma nação sem presidente, sem prefeito? Não, eu que vou resolver. Vai resolver. No outro dia tu está preso. Quem tem que resolver, quem tem autoridade para resolver. Então ela honrou. Deus quer romper na tua vida pela honra. Deus quer romper na tua vida pela honra. A honra é você mostrar a Deus que você se preocupou com aquela pessoa. As pessoas pensam que lágrimas no dia do enterro é honra. A pessoa morreu e a pessoa ali agarra o caixão e começa a chorar. A honra é a pessoa viva ao teu lado. Depois de morta. A honra é a pessoa viva ao teu lado. Então, igreja, não se engane que Deus quer romper na tua vida e trazer uma honra com conexão. A honra traz conexões de ouro. Ela teve 7 anos de colheita por uma causa de uma conexão de ouro que ela tinha com Eliseu. 7 anos. 7 anos de bênção, 7 anos de vitória, 7 anos e teve o filho, em 2 Reis, capítulo 4, 8, 37. E a aceleração, você vai se surpreender com isso aqui agora. Números capítulo 17. Números capítulo 17. Versículo 3 a 8. Números 17, 3 a 8. A vara de Arão floresce. A vara de Arão floresce. Fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Estão entendendo aqui 12 varas? Eram 12 o quê? Famílias.
as 12 tribos de Israel, e cada vara ia representar uma. Escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, pois cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E a exporás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes que lhe deram a vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. Olha o 8. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela casa de Levi havia o quê? Florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado, produzido amêndoas. Olha, houve uma aceleração sobrenatural na frutificação da vara da amendoeira, quando foi colocada na presença de Deus. Em uma noite para outra, nasceu. Em uma noite para outra, floresceu. É a presença de Deus que faz você florescer. É o rompimento da aceleração. O que é que você quer acelerado na tua vida? O que é que você quer uma aceleração? Coloca na presença de Deus. Coloca na presença de Deus que vai romper a aceleração. Essa aceleração vai romper. Feche seu material, vamos orar. Em nome de Jesus.